Debaixo de árvores frondosas, a família desfruta o que tem de melhor no conforto da zona urbana, conforto ecológico, sensação térmica agradável, graças a Deus. A presença humana ajudando o meio ambiente, eles fazem a cobertura morta, utilizando a biomassa vegetal, e sobre essa biomassa, de forma espontânea, aparece a vegetação herbácea. Isso contribui para diminuir a temperatura na zona urbana, né? A gente observa que o solo está sempre protegido. Existe um baixo percentual de solo impermeabilizado. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Esse material aqui é o material que as árvores vão lançando sobre o solo, folhas, frutos, galhos. E à medida que o tempo passa, esse material vai sendo depositado de forma espontânea sobre os solos aqui da zona urbana de Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América. Esse material eu coletei e ele é oriundo dessas árvores que vegetam aqui no fundo da casa da minha filha Rebeca e do meu genro Steven. As casas são arborizadas e muito solo que são permeabilizados, são solos permeáveis, e a presença bem insignificante de solo impermeabilizado. As casas são arborizadas, os solos são protegidos, o que permite a infiltração coordenada das águas da chuva sobre os solos da zona urbana aqui na Geórgia. E a gente observa que o padrão é um padrão da consciência ecológica que as pessoas têm aqui. Isso é um fator muito interessante para que nós possamos implementar aí no nosso país, no Brasil, a educação ecológica. A importância desse material sobre o solo, que já vai ser um grande fator que impede a formação de enchente na zona urbana. Solo protegido com árvores, e essas árvores elas permitem a infiltração equilibrada da água e da chuva no solo, interceptação das águas da chuva pelas folhas, pelas copas das árvores, e formação de nuvens, onde o vento não dissipa as nuvens, porque o ar permanece úmido. Essa umidade é garantida pela presença indispensável das árvores. E essas árvores promovem a produção dessa matéria orgânica, que agora eu vou utilizar, graças a Deus, para a formação de paisagismo aqui nessa área de gramado aqui da casa da minha filha Rebeca, meu genro Steven. Essa área nós vamos fazer uma arborização, complemento de arborização, e utilizando espécies frutíferas que são multifuncionais, como figo, pêssego,
mirtilo, maçã, para que a gente possa usufruir, enriquecendo a dieta alimentar com espécies arbóreas e arbustivas que são frutíferas. Ali a gente observa a presença de árvores, a diversidade de árvores, tanto na frente das residências, como também no fundo. Então essa residência aqui, esse conjugado aqui, esse módulo, embaixo garagem, em cima residência, do lado é o complemento da residência da minha filha Ana Rebeca, mas no fundo a gente observa a presença de árvores. Também na casa vizinha, nas demais casas, e o solo está sempre protegido com gramado. Esse barulho que a gente ouve aí é o pessoal utilizando máquina para fazer a poda, né, das gramas, dos gramados. Essa árvore aqui é um pinus, e existe uma predominância do pinus aqui, mesclado com outras espécies arbóreas. Sempre a perspectiva das casas debaixo das árvores. E as cercas vivas formadas de árvores. Lawrenceville, Geórgia, dia 2 de julho de 2022, Estados Unidos. Aqui quem fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos chegando em casa. Bom dia, aqui nós estamos com a vovó Socorro, passeando com seus 2 netinhos, a Chloe, graças a Deus, em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, 27 de junho de 2022. Nosso netinho, o Philips, está aqui, ele está dormindo, a bênção que Deus deu pra gente, graças a Deus. Olha aí, ó, o meninão, o garotinho da vovó Socorro e do vovô Dacilton. Bom dia, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, de Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 13 de julho de 2022. Estamos aqui na casa da nossa filha Ana Rebeca e do nosso genro Steven. Graças a Deus, avaliando os serviços ecológicos das árvores na proposta de arborização da zona urbana,
Essas árvores têm média de 70, 80 anos de idade e elas contribuem com a adubação orgânica do solo, lançando galhos, folhas, flores e frutos. E esse material vai caindo sobre o solo, vai se decompondo e enriquecendo o solo com humus, o que permite uma absorção das águas da chuva e a captação, interceptação das águas da chuva pelas copas das árvores. Isso impede os sinistros das enchentes na zona urbana, graças a Deus. E eu estou fazendo aqui a coleta desse material já decomposto, a matéria orgânica está sobre o solo, para utilizar na adubação orgânica de paisagismo, no jardim aqui da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Steven, dos meus netinhos a Chloe e o Felipe. Estamos aqui dia 13 de julho de 2022, graças a Deus, dia ensolarado, e nós estamos na época de verão aqui nos Estados Unidos. No entanto, a vegetação arbórea, ela otimiza a formação de temperaturas amenas e também impede a impermeabilização dos solos. A gente observa que as casas são bastante arborizadas. Esse é um padrão aqui da cultura ecológica do povo norte-americano. Paisagismo em Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho de 2022. O estilo de casas que lembram o princípio da colonização aqui nos Estados Unidos. Lawrenceville, 27 de junho de 2022, Geórgia, Estados Unidos da América. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. A população daqui tem um cuidado especial com a arborização das ruas, gramados, casas que são construídas debaixo de árvores frondosas, como essa aqui da frente, que é uma árvore bem frondosa. O pinus com o tronco demonstrando a idade avançada. Paisagismo em Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho de 2022. O estilo de casas que lembram o princípio da colonização aqui nos Estados Unidos.
poluição sonora urbana sendo contornada com o uso de quebra-vento arbóreo no perímetro de rodovia estadual e na zona urbana. Muitas casas aí, são residências. E esse modelo de preservação ambiental, ele é maduro, graças a Deus. E aqui a gente observa o clima estabilizado. As casas. E ali nós temos uma árvore com farto dossel, com caule com um bom diâmetro, árvore madura. E no outro lado oposto nós temos o mesmo perfil. Sempre a presença de quebra-vento. Vocês percebem que o vento incide sobre a copa das árvores e cada folha, cada galho funciona como um ventilador, distribuindo de forma equilibrada o vento no meio ambiente. Impede também que o ar fique quente e seco, porque quando a região urbana não é vegetada com esse amadurecimento de componente biótico, o calor em excesso provoca enfermidades que são dispendiosas à população da zona urbana. E aqui eu ainda tenho uma caminhada aqui de 3 ou 4 horas. Graças a Deus. É apenas uma parte do que existe aqui. Olha, vocês estão vendo aquela casa. Tem 2 veículos ali na frente da garagem, mas na frente tem uma árvore madura. Na outra casa existe outra árvore. A casa da frente também tem outra árvore madura. E ao lado da casa nós temos arbustos. E no fundo vegetação. Aqui quem fala é Dacilto Matos dos Santos, Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América. Dia 29 de agosto de 2022. Rodovia estadual em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América. Na proximidade da zona urbana. Estão vendo lá no fundo várias casas residenciais. E aqui na periferia, ó, do asfalto, gramado e essa leguminosa. Isso aqui não é frente de fazenda, isso aqui é zona urbana. Então vocês estão vendo aqui que essa leguminosa é bem acolhida, né, pela população. Do outro lado também, ninguém vai jogar herbicida nem botar fogo aqui. Isso é cultura, isso é educação ambiental. Essa leguminosa vai garantir condições para impedir a erosão laminar. E quando chove na zona urbana, esse asfalto aqui, ó, ele não vai ficar alagado, porque há solo em condições de permeabilização para que as águas da chuva infiltrem via captação, interceptação de água da chuva pelas folhas, né, das espécies herbáceas e infiltração da água da chuva via sistema radicular das raízes, que são complexas, porque aqui nós temos um complexo de raízes. A vegetação herbácea, gramado, a leguminosa, a vegetação arbustiva, que tem alguns arbustos aqui e árvores por trás, que tem sistema radicular mais profundo, que vai reabastecer os lençóis freáticos com água da chuva. Lá vocês estão vendo, ó, ali é um sinal, ali é um semáforo. Do outro lado continua a mesma proposta, que é a presença de
Quebra-Vento Arbóreo. Lá vocês estão vendo na frente que ali já tem outra rua, casas. Olha lá, ó. Então ali tem um semáforo e as pistas que são rodovias estaduais. E agora a gente percebe um aroma agradável, oriundo das flores, né? Que aqui a gente pode dizer que são flores silvestres. E o componente biótico diversificado ameniza o ruído, o atrito, né, dos pneus dos veículos no asfalto. Lá do outro lado a gente está vendo casas. Olha lá do outro lado, aquilo ali é um bairro, é outro bairro, lá na frente. Olha lá, ó. Do lado esquerdo, outro bairro. E aqui nós vamos ter acesso a outra rodovia, que é essa rodovia aqui, ó, que vocês podem encontrar no Google, na internet. É a Bethesda School Road NW. Então aqui já é outra rodovia ali que está na parte superior da placa. Olha lá, ó. Então aquele nome ali, ó, é só digitar lá de cima, ó, no Google, na internet, que vocês vão ter acesso a essa rodovia. A rodovia que eu vou prosseguir na caminhada é essa aqui que está na frente, ó. Aí, ó. Como tem um declive suave, o solo aqui não fica descoberto. Agora vocês percebem que a calçada é mínima, tanto do lado como do outro. E o acesso às residências, esses acessos são pavimentados. No entanto, vocês estão percebendo aqui, ó, que tem essa pista sinuosa, mas tem a cobertura vegetal. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, essa árvore, que é uma árvore frondosa, outras lá na frente. Olha o detalhe ali, ó, aqui, ó, calçada mínima. Essa faixa de grama, ela se perde aí, ela vai embora, ó, de um lado e do outro. Então, para combater enchente na zona urbana, somente drenagem, macro drenagem não vai resolver não. É necessário primeiro trabalhar com a revegetação do perímetro urbano. Está aqui, ó, outra barreira biológica, que é um quebra-vento arbóreo. Vocês estão vendo aqui, ó, olha lá, ali casa, residência, mas na frente nós temos o quê? Nós temos uma barreira arbórea e evita vendaval e evita também incêndio. Mas se não houver redução de emissão de gás carbônico oriundo de combustível fóssil, também não vai resolver. Em Portugal está tendo muita área de floresta queimando, porque é preciso fabricar o veículo elétrico para substituir o veículo movido a diesel e a gasolina. Laurensville, 29 de agosto de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Nós estamos vendo é o pino, e a gente nota diâmetro bem
volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências. E nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea. Dacilton Matos dos Santos,
Estou aqui na Geórgia, graças a Deus, dos Estados Unidos, dia 8 de agosto de 2022, fazendo uma caminhada. Vocês observem que as calçadas aqui, a margem da rodovia, elas são intercaladas com grama. Então a calçada é mínima, isso ajuda a prevenir contra as enchentes na zona urbana ou mesmo na zona de rodovia. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículos é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores. E continua utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas, residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, presta esse serviço ecológico, que é redução de ruído, graças a Deus. Lawrenceville, Geórgia, dia 19 de julho de 2022, Estados Unidos da América. Estamos aqui fazendo um complemento de arborização na zona urbana, na frente da casa da nossa filha Rebeca, do nosso genro Steve. Estou aqui, graças a Deus, fazendo desse. E vamos plantar uma espécie arbórea. Nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, fazendo um complemento da arborização na zona urbana, na frente da casa da minha filha Rebeca. Aqui nós estamos com essa muda da Liquidambar Styrosiflua, que é uma espécie arbórea. Nós vamos fazer aqui o plantio dessa muda para complementar a arborização na zona urbana. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, nós estamos fazendo plantio de uma espécie arbórea no espaço urbano aqui na frente da casa da minha filha Rebeca. E fazendo a conclusão do plantio, nós utilizamos a adubação orgânica. Essa espécie aqui é uma espécie arbórea, típica aqui dos Estados Unidos. O nome dela é Liquidambar Styrosiflua. E aqui nós vamos utilizar a cobertura seca
para poder garantir a umidade do solo e evitar o aquecimento do solo. Isso é um trabalho de complemento de arborização, uma vez que aqui já existe uma arborização já equilibrada, mas esse espaço aqui de gramado a gente está fazendo uma ocupação, fazendo uma variação de espécie arbórea. Nós temos uma samaúma próxima ao terminal rodoviário de Altamira, que aquela samaúma fica próximo também à CEPLAC, ao escritório regional da CEPLAC, e aquela árvore tem que ser preservada. Preservar, tem que preservar e fazer a coleta das sementes da samaumeira para poder produzir mudas e plantar em locais adequados. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa, linda e maravilhosa, mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Todo mundo aqui é do Alcaíra. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa, linda e maravilhosa, mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Todo mundo aqui é do Alcaíra. Derrubando a samaumeira aqui perto da rodoviária. Olha só que árvore majestosa, linda e maravilhosa, mas está com seus dias contados. Já começaram a cortar aqui. Tem uns fiscais aqui, os fiscais. Todo mundo aqui é do Alcaíra.
Aí Altamira entrou na onda do desenvolvimento que se chama regressão ecológica. Aqui é a Avenida de Djalma Dutra. É o final dela, o início. E aqui tem essa rotatória. Cadê as árvores desta rotatória? Às vezes plantado. Depois nós vamos ali naqueles gradinhos. Mas olha aqui, ó. A calçada periférica a esse local de lazer, que é um acesso público, não tem árvores, não é assim? Não existem árvores. Entendamos aqui. Como vamos entender isso aqui? Olha aqui. Isso aqui era para estar cheio de árvores. É claro que não nessa condição aqui. Para que essa calçada aqui? As avenidas largas. Altamira está no contexto de ecossistema. Então nós precisamos de muita árvore aqui, ó. E não temos. Isso aqui foi a proposta do projeto de Belo Monte, que reordenou o espaço urbano. E muita gente está muito feliz, né? Com isso aqui, muito asfalto. Aí a gente acha bonito, né? É bonito realmente, mas acontece que a beleza principal que nós dependemos aqui não é asfalto, nem calçada, são as árvores. Aqui nós temos o quê? Um espaço que a população deveria fazer uma proposta para a Câmara de Vereadores para plantar árvores aqui, ó, muda de árvores aqui, ó, para sombrear a cidade. O Igarapé Altamira está ali próximo. A mata ciliar na zona urbana do Igarapé Altamira foi suprimida. E se nós tivéssemos corredores aqui de árvores, teríamos mais cidade Altamira refrigerada. Aqui é só gramado, predomina somente gramado. Não é o correto. Cadê as árvores daqui? Cadê os arbustos? Aqui era para plantar a espécie arbórea como samaúma, as espécies mais vigorosas da mata, da floresta amazônica, né, assim? Que essa região é uma área frágil. Ali, ó. Vamos chegar lá. Isso aqui é o que se chama de regressão ecológica. Regressão ecológica, segundo outro Primavera. Então veja só. Aparentemente se tem um avanço tecnológico, porque se transformou isso aqui em muito asfalto, muita ponte de concreto armado, mas a cidade é banhada por esse rio, o Igarapé, Altamira, e essa área aqui, essa periferia não tem uma recomposição do componente arbóreo diversificado. Aqui era para ser, sabe o quê? Uma proposta de implantação de uma matinha antropizada, né, assim? Altamira, Pará, dia 8 de maio de 2023. Estamos aqui em plena zona urbana. De que forma teremos condições de vivenciar o artigo 225 da Carta Magna do Brasil, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui nós estamos em plena zona urbana com essa proposta de arborização, aonde a espécie arbórea mangueira não prosperou e não vai prosperar, porque essa proposta de arborização não tem nenhuma base ecológica, nem agroecológica, nem na própria ciência de agrárias. A base pavimentada, excesso de calor, a planta adquire uma característica de espécie de cerrado,
devido ao excesso de calor, o solo impermeabilizado, o aumento de temperatura, a planta fecha os estômatos, a mangueira não tem condições de produzir seiva bruta nem a seiva elaborada. E aí o que é que vai acontecer? A morte progressiva das espécies que foram plantadas no projeto de arborização de Altamira, Pará. Muita calçada, esse canteiro era para ser um gramado. É muito irregular essa proposta em Altamira, Pará. O excesso de calor, a falta de infiltração de água no solo leva essa mangueira à morte progressiva. E nós vemos aqui que não é diferente essa espécie arbórea, é uma mangueira que está num processo progressivo de morte. As águas da chuva não se infiltram para irrigar a espécie arbórea. O excesso de calor do sol, a calçada ela irradia calor, o que faz com que a mangueira tenha sérios danos provocados por estresse hídrico, déficit hídrico no solo e excesso de calor nas calçadas. Então é necessário, se nós quisermos seguir o que diz o artigo 225 da Carta Magna do Brasil, nós devemos quebrar estas calçadas que tem esse perfil e plantar grama e trabalhar para que o solo fique permeabilizado na zona urbana de Altamira, Pará. Esse horário são 10h03, altas temperaturas. Algumas espécies já morreram, como nós estamos vendo aqui. Essa espécie já morreu, assim, olha aí. E todo o dinheiro que foi investido nesse projeto de arborização vai pelo ralo, que são os nossos impostos. E nós temos aqui em Altamira, Pará, uma universidade federal que tem um curso de ciências agrárias, graças a Deus. Tem a Universidade Estadual do Pará, que tem o curso de engenharia ambiental. Tem a sociedade, tem muitos alunos que já estudaram ecologia no ginásio, ou no fundamental, ou no médio, nas primeiras letras. E é necessário trabalhar com educação ambiental na zona urbana para se criar o homo ecólogo. A sociedade altamirense deve ser sensibilizada pelo poder executivo, judiciário, legislativo, e todos nós devemos arregaçar as mangas e partir para a reconstrução das estruturas vegetais, arbóreas, arbustivas, herbáceas na zona urbana de Altamira. Olha aqui, ó. Esse maxarimbé está fadado à morte. E as espécies arbóreas que foram plantadas aqui predomina maxarimbé, infelizmente é com esse manejo inadequado que nós vemos aqui. A tendência é a morte, o emponteiramento do maxarimbé. Até a mangueira, que é uma espécie de clima tropical de alta resistência, elas estão morrendo. E a educação ambiental é um dever do poder público de disponibilizar para todos os cidadãs brasileiros. Essa educação ambiental é que é uma medida preventiva para se evitar deslizamento de encosta, enchentes, evitar enchentes na zona urbana, excesso de calor, evitar doenças respiratórias, evitar o excesso de poluição sonora. Olha aqui, ó, esse pé de maxarimbé está morrendo em função desse manejo inadequado
da arborização da cidade de Altamira. Infelizmente, a média no Brasil é essa aqui, calçada, pavimentando a base das árvores, as árvores morrem. E a degradação ambiental, não podemos usar apenas a Amazônia brasileira, entre aspas, como a menina dos olhos de proposta de preservação ambiental. É necessário preservar todos os biomas brasileiros, mas o problema também está na zona urbana. Aqui morreu outra espécie arbórea, já morreu. Aqui na frente morreu outra espécie arbórea. E assim vai. E nós moramos na zona urbana com um meio ambiente totalmente atípico ao que o artigo 225 da nossa Carta Magna preconiza. E muitas vezes a gente mora a 1.200 quilômetros, 800, ou até mesmo a 100, 200 quilômetros de região de floresta amazônica, mas a zona urbana está nessas condições. E é onde nós moramos, passamos 24 horas. É necessário a gente fazer um trabalho de recuperação do meio ambiente sem populismo, mas de forma científica, e alfabetizar as pessoas, porque aí cada um vai se sentir responsável em ocupar o espaço urbano ou rural de forma responsável, de forma consciente, não por onda de modismo ambiental. Aqui ó, já está morrendo outro pé de Maxarimbé, está morrendo em função de excesso de calçada, de solo impermeabilizado na base da árvore, e o atestado de morte já foi assinado aqui, não é isso? Para estas árvores. Até o cajueiro ele não está aguentando esse manejo sem sustentabilidade, e nós precisamos passar por reciclagens. E existem meios para se fazer reciclagem de educação ambiental, ou fazer a educação ambiental no sentido pleno. E aqui nós temos, infelizmente, a maioria das artérias não tem esse perfil aqui. O perfil deve ser esse: gramar os canteiros e ficar mais largo. Esses canteiros devem ser mais largos, porque nós temos a escolha é a seguinte: ou não arboriza, ou deixa a cidade sem árvore, ou então nós vamos colher morte, vamos colher enchentes, vendavais. E aqui mesmo, aqui tem condições da gente fazer esse canteiro aqui mais largo, para dar espaço às árvores, para que elas realmente venham ficar com todo o seu vigor. E aqui nós observamos calçadas largas sem arborização. Olha aqui, o artigo 225 da Carta Magna do Brasil se levanta contra essa situação aqui de um microclima que não é equilibrado, e esse microclima ele não é ecologicamente equilibrado. E para tornar ele equilibrado é necessário investir em educação ambiental. E os municípios têm todo um aparato que dá para suprir a demanda de educação ambiental, que vai formar o capital social. Cada ser humano no Brasil que tenha, seja trabalhado com educação ambiental, ele vai evitar esse manejo aqui de plantar espécie arbórea numa calçada e impermeabilizando o solo, e
essa calçada vai promover a morte das espécies arbóreas. Olha aqui, essa calçada deve estar intercalada com gramado. Devemos entender o seguinte, que nós estamos aqui trabalhando de uma forma prática. Aqui não é teoria, aqui é a prática, mas nós necessitamos da teoria. A teoria é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através do artigo... Boa tarde, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na cidade de Macapá, Amapá, dia 16 de fevereiro de 2023, no centro da cidade, e analisando o manejo inadequado que é feito no trato da arborização da cidade, não só desta cidade e das demais cidades do Brasil. Esta árvore, desde a implantação, o manejo foi incorreto e blindaram a árvore com esse anel de concreto armado. E isso aqui é uma sentença de morte para a mangueira. Nós estamos observando que ela já está ficando debilitada, o dossel definhando, e a tendência é ou morrer ou tombar. Então a necessidade da Secretaria de Meio Ambiente, dos municípios, das cidades brasileiras, das capitais, começar a redimensionar os critérios de arborização. Isso aqui é um manejo inadequado. Além do mais, com muita calçada impermeabilizada, isso aqui gera calor, provoca os torós, excesso de enchente. A gente observa a falta de cuidado com a limpeza, né, das ruas, lixo, sacola no chão. Isso aqui as pessoas precisam receber uma educação ambiental para evitar esse problema de enchente na cidade. Esse lixo aqui, ó, essa sacola plástica, que é o começo das enchentes, porque vai entupindo, esse lixo vai entupindo os bueiros, e aí começa a morrer gente por conta da falta de educação ambiental na zona rural e na zona urbana. E agora a gente observa que o sombreamento é descontínuo. Existem áreas esparsas sem o sombreamento, sem a arborização. A gente observa aqui, ó, essa calçada com uma extensão muito grande, sem arborização. E aqui não vai compensar somente ter árvores pingadas para arborizar a cidade. Então vocês estão vendo ali, ó, o dossel, a copa daquela mangueira está debilitado em função daquela caixa de concreto que nós vimos há poucos instantes. E a tendência é essas árvores, essas mangueiras, elas vão se debilitando e vão morrendo. E imagine que tem muitas famílias aqui em Macapá. Eu já visitei uma que vive de coletar manga na zona urbana e há 9 anos trabalho nesse ramo de comercialização de fruta, de mangueira, as mangas, né, na zona urbana. Então aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, e eu dou graças a Deus por essa oportunidade em poder fazer esse vídeo, graças a Deus. Macapá, 16 de fevereiro de 2023,
serviços ecológicos produzidos pelas árvores. Na zona urbana nós temos aqui esta mangueira, aonde as pessoas elas aproveitam esse serviço ecológico, que é a produção de frutas. No caso, essas frutas de manga, elas foram colhidas nas mangueiras aqui de Macapá. Então nós vivemos aqui, ó, estamos vendo o transporte, essa carretinha é um sistema de triciclo local para o trabalhador sentar, o selinho, o pedal, e empurra a carroça, que tem, são 2 rodas, né? Graças a Deus. E ela é adaptada com 2 rodas para o transporte da manga. Aí, como Macapá é uma cidade que a topografia é plana, lembra muito Feira de Santana na Bahia, não é isso? Ó. Há essa facilidade do indivíduo pedalar, tá perdendo gordura, fazendo exercício, criando força no corpo e vendendo a sua manga, trabalhando, que a Bíblia diz: no suor do teu rosto viverá. E a Bíblia diz: quem não trabalha é bom que não coma. Então as pessoas aqui, ó, estão trabalhando, elas não estão vivendo às custas de ninguém, é do próprio suor. Graças a Deus. Nós temos aqui o nosso amigo, ó. Aqui, ó, ele está aparando as frutas de manga que o parceiro dele de trabalho, de lida, está lá em cima. É porque não dá pra gente ver direito, mas ele está lá com a camisa vermelha, ó. Ele subiu aqui, está colhendo a manga. A necessidade de uma associação, de uma instituição orientar esse pessoal nesse trabalho, desenvolver alguma maneira de proteção, de EPI, orientar, mas é melhor eles estarem aqui trabalhando do que fazendo coisa errada, né? Que Deus não vai deixar. Aqui são pais de famílias que estão trabalhando, a gente percebe aqui, ó, frutos de boa qualidade, e nós estamos observando que tem muita mangueira sendo derrubada aqui em Macapá, porque não plantaram e não tem cuidado com as mangueiras. Vocês viram em vídeo ou vídeos anteriores. Olha só, esse é um dos serviços prestados pela mangueira que é utilizada na arborização da zona urbana de Macapá. E o ideal era que cada pessoa que comprasse, digamos, 50 ou 100 mangas, ou 1 ou 2, transformasse as mangas em muda e entregasse para uma instituição de agroecologia, uma universidade, um trabalho assim de parceria, para distribuir essas mudas de mangueira e de forma alternada arborizar as cidades, as ruas de Macapá, porque isso aqui futuramente vai alimentar muita gente. Além de gerar emprego, a sustentabilidade na zona urbana gera emprego e alimenta as pessoas. É uma fruta dessa, a manga, saudável. E a gente sabe muito bem que aqui em Macapá existem várias famílias que trabalham nesse sistema. Graças a Deus, devemos motivar a geração nova a arborizar a cidade, as pessoas, porque aqui é um exemplo vivo de que a árvore, ela realmente traz muitos serviços ecológicos e econômicos para toda a sociedade. Conter excesso de calor, umidificar o ar, trazer a proteção contra vendavais, e cada árvore dessa funciona como um quebra-vento. Graças a Deus, aqui em Macapá existem muitas mangueiras, mas há necessidade
de se fazer um trabalho de preservação. É um SOS Mangueira na cidade de Macapá. Quebrar essas calçadas, remover com critério e plantar a gramínea e o amendoim forrageiro, porque o amendoim forrageiro é uma leguminosa e vai fazer a ciclagem do nitrogênio no solo. É necessário quebrar, refazer essas calçadas, quebrar elas, arrancar com cuidado e plantar a gramínea e o amendoim forrageiro. Então vocês estão vendo aqui, ó, a quantidade de fruta lá. O cidadão está lá em cima fazendo a colheita e o colega aparando os frutos que são jogados aqui, ó. Macapá, Amapá, dia 11 de abril de 2023, aqui em plena via pública. São 11 horas e 5 minutos. O que restou de uma exuberante mangueira que estava vegetando aqui. E a causa, ou as causas, estão aqui visíveis. Calçadas, impermeabilizando o solo urbano, impedindo a infiltração das águas da chuva no solo vizinho à mangueira, o que provocou a morte da mangueira. O que restou, um pneu que deixaram aqui. E olha lá, esta mangueira que morreu e que está aqui só o toco. Segundo o morador aqui, ela era tão frondosa como aquelas mangueiras lá da frente, ou como esta daqui. Esta mangueira que vivemos está comprometendo a copa da mangueira, o mesmo manejo que foi feito nessa mangueira aqui que já morreu. Estamos aqui em Macapá, Amapá. Quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E no preparo de mudas de espécies arbóreas, utilizada no plano de arborização de qualquer cidade, devemos utilizar terriço que tenha a disponibilidade de macro e micronutrientes. Se for preparar mudas em grande escala, a preocupação deve ser patente. Primeiro, fazer a seleção do solo terriço, da camada superficial, que tenha boas características naturais, e observar as qualidades do terriço, de onde vai tirar esse futuro substrato, dando preferência a solo que não tenha laterita, nem cascalho, nem pissarra, porque esses impedimentos físicos no saquinho, no recipiente onde a semente vai germinar e a plântula vai desenvolver, essas barreiras físicas podem danificar a formação, a morfologia do sistema radicular das plântulas, que futuramente serão árvores. Em grande escala, a necessidade de se ter um equipamento onde o processo de preparo do terriço e enchimento dos recipientes venha a ser rápido. Uma betoneira pode ser utilizada para misturar o terriço com as fontes de nitrogênio, fósforo, potássio, que são macronutrientes, e as fontes de micronutrientes. A análise do terriço, no caso, é necessária para
se identificar quais são os percentuais de cada macro e micronutriente disponível nesse terriço. E após a análise desse terriço é necessário fazer as devidas correções, incorporando, conforme a análise do terriço, as partes de cada macro e micronutriente que o terriço requer. Aqui nós temos fonte natural, de preferência utilizar fonte natural. Aqui no caso é a torta de mamona, fonte de nitrogênio. Cada fabricante tem um percentual de nitrogênio na composição da torta de mamona. E aí o fabricante vai mostrar a proporção, a quantidade que se faz na mistura da torta de mamona. No caso, o esterco de frango, que é uma fonte orgânica de nitrogênio, é necessário observar a concentração de nitrogênio, porque cada fabricante tem um critério, e fazer a mistura com o terriço. A fonte de fósforo deve ser natural, e existem várias fontes naturais de fósforo disponíveis no mercado. É necessário se observar que as fontes naturais de nitrogênio, fósforo e potássio significa dizer que a liberação vai ser mais lenta e vai se evitar a reação ácida no terriço dessas fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, porque o adubo sintético, superfosfato simples, promove a reação ácida no terriço. Isso não é bom, porque vai trazer desequilíbrio nutricional no terriço. E neste caso nós utilizamos a fonte natural, que é essa que vemos aqui nos sacos, esses 4 sacos. Terra natural, pó de serra curtida, uma mistura, calcário, tem uma concentração, cada fabricante tem uma concentração, e a equipe técnica vai orientar quais são as concentrações adequadas conforme a análise do terriço. E a mistura, nessa mistura existe também material oriundo de açaí, no caso o que eles chamam aqui o coco, né, do açaí, depois que tira a polpa. Esse material ele é triturado, decomposto, triturado, e cada produtor dessa mistura orgânica tem a sua concentração. Nós temos que ter cuidado, porque no caso a espécie que foi encontrada aqui em Macapá, a espécie arbórea, eu não conheço a ficha técnica, e Deus me recomendou usar este recipiente, que se chama-se saquinho de polietileno, com as seguintes dimensões: 18 por 35 por 0,5. Ele cheio, ele tem a capacidade de comportar 2,5 kg da mistura, né, do terriço. E aqui nós temos que ter o cuidado de, quando encher, deixar o recipiente com essa consistência, evitando deixar espaço vazio que vai acumular ar. À medida que a gente vai enchendo o saquinho com o terriço, nós devemos fazer esse movimento, né, de bater na superfície do solo, para que haja a acomodação da mistura do terriço. E a dimensão foi escolhida
desse saquinho de polietileno, porque eu desconheço o comportamento da germinação dessa espécie arbórea que eu encontrei aqui nas ruas, em Macapá, Amapá, e o sistema radicular. Eu desconheço o comportamento e por isso que Deus me orientou a escolher um recipiente com uma profundidade maior, no caso o saquinho de polietileno, devido a eu não saber, na realidade eu não sei qual é a maneira como o sistema radicular dessa espécie arbórea se desenvolve, se é rápido, se é lento. E aqui é uma garantia de evitar o comprometimento do desenvolvimento do sistema radicular desta espécie. Aqui nós temos umas sementes, uns frutos de mangueira que eu coletei na rua. E apesar dessas frutas de mangueira, algumas delas, essas frutas são pequenas, mas as árvores são robustas, são frondosas e têm uma boa capacidade de produzir sombra na zona urbana. São plantas resistentes. Isso aqui é outra mangueira e que tem boa característica de desenvolvimento, a arquitetura da copa, o raio, a circunferência do tronco. E neste caso é necessário fazer um planejamento de coleta de sementes ou frutos da mangueira das outras espécies, saber a época da queda dos frutos que são sementes. E aqui, se Deus quiser, eu vou fazer o plantio dessas sementes de mangueiras, já tendo uma comprovação de que realmente as plantas mães são plantas que têm boas características para produzir sombra na zona urbana. Eu agradeço a Deus por tudo. E é necessário se fazer uma campanha em Macapá, Amapá, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, alertando, sensibilizando, fazendo cartilhas para que as pessoas possam, quando comprar a fruta da mangueira, consome a polpa e depois prepara mudas utilizando essas sementes, porque vai se evitar a poluição das ruas com excesso de semente de mangueira e vai evitar também o entupimento das redes de drenagem de águas pluviais. E é necessário envolver as crianças, os adolescentes, os jovens, numa campanha de produção voluntária de espécies, de mudas de espécies arbóreas, e cada um prepara na sua casa ou faz um viveiro comunitário. É uma boa opção trabalhar com viveiro comunitário, porque vai se fazendo o exercício de participação, solidariedade, união e a visão, a consciência de cidadania ambiental, a popularização da ecologia, dos princípios ecológicos e do artigo 225 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988. É necessário divulgar. Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 22 de abril de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na prática de enchimento de saquinhos de polietileno para o preparo de mudas
de mangueiras. Aqui nós temos a semente da mangueira que foi coletada na zona urbana de Macapá, Amapá, pois a proposta de arborização urbana da cidade de Macapá foi uma proposta vitoriosa na época e tem demonstrado até hoje, pois a média da idade das mangueiras são 80 anos. E aqui nós temos a semente da mangueira. Utilizamos este funil que é feito cortando-se a garrafa de iogurte e colocamos aqui, ó, na extremidade do saquinho de polietileno. Utilizamos uma colher de pedreiro e aqui a gente vai enchendo dessa forma aqui, ó. Graças a Deus. Esse material eu já apresentei em outro vídeo para vocês, graças a Deus. As considerações, os cuidados com o terriço. E aqui a gente enche e vai promovendo esses movimentos aqui, ó, para acomodar o substrato do terriço no saquinho de polietileno. E aliado a essa prática, nós colocamos essa quantidade de esterco de frango, esterco curtido, que é fonte natural de nitrogênio. E aqui nós temos outra fonte de potássio que a gente coloca e mistura, faz uma mistura, e essa mistura a gente vai colocar para otimizar o desenvolvimento do sistema radicular da mangueira. Graças a Deus. A gente completa aqui, ó, o enchimento desse saquinho. Se o indivíduo, o grupo, tiver condições de ter uma máquina para fazer um enchimento mecânico, vai ser mais rápido para encher o saquinho. Isso vai depender da disponibilidade de verba, de recursos, de dinheiro para se agilizar o enchimento do saquinho, utilizando-se equipamento, máquinas. E aqui a gente tem o saquinho cheio e, graças a Deus, plantamos a semente da mangueira, a semente deitada. E esse recipiente, esse saquinho de polietileno, ele comporta 2,5 kg dessa mistura aqui. E graças a Deus está cheio. Envolver crianças, jovens, adolescentes, adultos, escolas, universidades, para que cada bairro tenha o seu referencial, o seu viveiro comunitário para produzir essas mudas, e com o envolvimento de um aporte técnico, científico, de profissionais de nível médio ou superior, de agrárias, biologia, ecologia, agroecologia, para, juntamente com o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, se ter um trabalho de construção participativa do conhecimento na cidade de Amapá, Macapá. Mas o principal ingrediente é o amor, o cooperativismo, o trabalho de cooperação mútua. Graças a Deus. Ficamos aqui com o Salmo de número 128, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 12 de maio de 2023. Esta é uma plântula da mangueira, Mangifera indica, graças a Deus, semente oriunda da zona urbana de Macapá, Amapá, que foi germinada aqui em canteiro
da horta da minha sogra. Graças a Deus, e a plântula foi transplantada para o saquinho de polietileno com substrato. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E diante da carência da arborização da zona urbana de Macapá, e graças a Deus com a grande oferta de sementes, de mangueiras e já safreiras que se encontram vegetando na zona urbana de Macapá, Amapá, a necessidade de toda a sociedade de Macapá, Amapá, um trabalho sistêmico, um trabalho multi-interdisciplinar, um trabalho holístico, com as comunidades tradicionais, a Universidade Federal, Estadual de Macapá, Amapá, IFE de Macapá, Amapá, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, ONGs voltadas para trabalhos com as questões ambientais, de preservação da floresta amazônica. Devemos desenvolver um trabalho de educação ambiental, alfabetização ecológica, construção participativa do conhecimento, entre aspas, para se produzir mudas através de viveiros comunitários, sensibilizando cada bairro, criar um conselho comunitário ambiental. E arborizar Macapá, evitar utilizar somente uma espécie arbórea. Devemos ter uma variabilidade de espécies arbóreas destinadas para a arborização de Macapá, Amapá, que fica na linha do Equador. Tem problema de excesso de calor devido ao alto impacto antrópico ambiental na zona urbana de Macapá.